Oi, eu sou Guelcia Crusco e este é o meu diário virtual. E no relato de hoje eu vou contar para vocês um acontecimento que foi marcante, foi muito triste e inesquecível também. Isto aconteceu com um rapaz que era bastante jovem e que não tinha explicação, gente, o que acontecia na vida daquele rapaz. Era um rapaz jovem com uma vida cheia de fracassos, sabe? De fracassos, de quedas e derrotas. Foi algo muito triste, sabe? Que me deixou muito triste na época, porque eu não consegui fazer nada para ajudar, eu não tinha resposta também, né? Diante de muitas perguntas que a mãe dele me fazia e ele também. E eu vou trazer isso agora para vocês completo. Bom, esse rapaz morava na rua que eu morava, né? Tinha mudado para o bairro há pouco tempo. E em pouco tempo, ele e a mãe dele fez amizade com toda a vizinhança, né? Morava ele com a mãe, na época esse rapaz tinha 18 anos, e, como eu falei, ele acabou fazendo amizade com todos os vizinhos, e todos os vizinhos gostavam muito deles, né? E com o tempo, assim, conforme a gente já tinha pegado a amizade foi ficando bem mais próxima, né? Esse rapaz, a mãe dele frequentava a nossa casa, né? A casa da minha família. Então, a mãe dele e ele estavam sempre na minha casa. Eu gostava muito, sabe, gente, da mãe dele, pessoas de bom caráter, pessoas do bem. E não só eu, como minha família, mas como todos os vizinhos gostavam deles, né? Devido a ser pessoas do bem, pessoas boas, enfim. E então ele, a mãe dele, passou a ter mais intimidade com a gente, né? Comigo, com a minha família, e estava sempre na minha casa. E com o passar do tempo, este rapaz, ele começou a conversar muito comigo. Ele falava que ele gostava muito de sentar e passar horas conversando comigo. A gente conversava muito, sabe, gente? A gente conversava de tudo quanto é coisa. E na época eu frequentava o Centro Espírita Kardecista. Eu trabalhava naquela época, né? Eu era médium, eu trabalhava no Centro Espírita. Foi na época que isso aconteceu, né? Eu conheci esse rapaz, então, naquela época. Bom, com o passar do tempo, eu comecei a ver, sabe, a perceber que as coisas na vida daquele rapaz eram uma sucessão de quedas, sabe? Era uma queda atrás da outra, gente. É impressionante, né? Tudo dava errado na vida dele, sabe? Tudo dava errado. Era trabalho, era em relacionamento, coisas, né? Na vida de uma forma geral, posso dizer assim. A coisa começava e de repente não vingava, né? Não ia para frente. Esse rapaz, ele começou a ficar muito triste com isso. Com o relacionamento, né, tava indo bem com a garota, com a namorada. Coisa de 10 dias, 15 dias, terminava. As namoradas terminavam. Eu não sei, gente, explicar para vocês o que acontecia. Emprego era a mesma coisa. E com isso, com esses acontecimentos, este rapaz, ele começou a ficar muito triste, sabe, com as coisas que estavam acontecendo, né? Por que quedas? Por que esses relacionamentos não iam para frente, né? Ele
como eu falei, estava namorando, estava tudo bem, tudo ok. De repente a garota terminava, sabe? E passava-se um bom tempo, depois ele conhecia outra garota e era a mesma coisa, sabe? Nem bem começava, a garota já põe um ponto final, emprego é a mesma coisa. E como eu falei, esse rapaz começou a ficar triste com isso, começou a ficar desanimado, sabe? E muitas das vezes ele conversava comigo, ele falava por que que a minha vida é assim, por que que tudo dá errado, o que que acontece, o que que tem na minha vida. E eu, gente, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que falar, eu não tinha resposta, sabe? Eu até convidei ele, na época, para ir no centro espírita comigo, né? Para fazer uma visita, tomar um passe, para ver se tinha alguma resposta sobre tudo que estava acontecendo na vida dele, né? Ele foi comigo, então, um dia, foi ele, foi a mãe dele, tomar um passe e tudo. Depois ele foi conversar com a dirigente, apresentei ele de gente dos trabalhos. E ele contou, né, tudo para ela. E sabe qual foi a resposta, gente? Ela simplesmente falou que era karma, sabe? Era karma, era aprovação. Ele tinha que passar por tudo aquilo. Foi só isso que ela falou, que a dirigente falou. Ai, gente, eu fiquei tão decepcionada, sabe? Eu achei essa resposta muito vaga, muito rasa, superficialmente, sabe? Eu achei que deixou a desejar na resposta. Eu fiquei, eu fiquei triste pela resposta, porque não chegou a conclusão nenhuma, não foi uma coisa muito profunda, né? Não foi uma resposta profunda com sentido, digamos assim. Eu achei que foi muito superficial, deixou a desejar a resposta, né? E esse rapaz chegou aí no centro comigo mais algumas vezes, depois não quis ir mais. E assim caminhou, né, a vida dele. Um dia a mãe dele veio conversar comigo, ela chorou muito de ver a vida do filho dela naquela situação, né, de quedas, era uma derrota atrás da outra, era uma queda atrás da outra. A mãe dele conversou comigo, ela chorou muito e ela falou que ela não entendia o porquê que a vida do filho dela era daquele jeito, porquê que tudo dava errado, as coisas não iam, as coisas nada ia para frente, gente. As coisas eu não sei explicar para vocês, sabe? É uma coisa que nem eu tenho resposta, sabe? E como eu falei para vocês, eu não tinha resposta nem para mim, nem para ele, nem muito menos para a mãe dele, né? Eu ia falar o quê? Que a vida é assim mesmo? Não dá, né, gente? Eu ouvi, sabe? Eu fiquei quieta, ouvi o que ela falou e, e por fim não tinha o que fazer, gente, não tinha o que falar. Bom, e assim caminhou a vida desse rapaz, né, por mais uns 2 meses. Um dia, logo pela manhã, já na parte da manhã, ele foi na minha casa, muito sereno, muito calmo, muito sereno, feliz. Feliz, ele falou para mim que ele ia fazer uma viagem. Ele estava muito feliz, ele ia fazer uma viagem e, e ele então quis passar na minha casa e se despedir de mim, da minha família, né? E eu perguntei para ele, eu falei, viagem, mas para onde você vai? Ele não falou, gente, ele só falou, eu vou fazer uma viagem. Vou fazer uma viagem e me deu um sorriso. Eu percebi muita serenidade, ele estava muito sereno, muito calmo.
Bom, e assim se deu, né? Ele então deu um beijo no meu rosto e se despediu da gente. Tava com uma mochila e despediu da mãe dele e foi, né? Eu achei que ele tivesse conversado com a mãe dele, tivesse falado para onde que ele ia, sabe, gente? Ele não falou nada. Ele só falou para a mãe dele a mesma coisa que ele falou para a gente, que ele ia fazer uma viagem. Só isso, não falou mais nada. E assim se deu, né? Esse rapaz saiu para essa viagem. Gente, passou uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, 2 meses. Com 10 dias, a mãe dele já começou a ficar preocupada, porque não dava notícia, não tinha telefonema, não tinha nada, sabe? E, enfim, ela acabou, depois, né, de 15 dias, ela acabou indo para a delegacia e registrando ali um boletim, né, na delegacia e tal, prestando uma queixa, né, enfim. Foi para a delegacia e fez tudo isso, porque o garoto então tinha sumido e não dava resposta, não dava notícia de nada, e o tempo passando, e a mãe dele então decidiu ir para a delegacia e tudo mais. Gente, e assim foi, né? Passou-se um mês, 2, 3 meses, e a polícia não sabia informar o paradeiro daquele rapaz. A polícia estava investigando, mas não tinha resposta de nada. E, e a mãe dele começou a ficar muito triste também, né? Caiu numa depressão profunda. E com isso também a vida para ela perdeu sentido, né? Porque o filho dela não voltou mais para casa e a polícia não tinha notícias também. A mãe dele caiu numa depressão profunda e com um ano depois desse ocorrido, a mãe dele veio a falecer de tristeza por conta de tudo, né, que já havia acontecido e por conta do que aconteceu do filho dela sair para uma viagem e nunca mais voltar. Ai, gente, é uma coisa, sabe, que acontece, né, na vida da gente e a gente não tem resposta para nada. Quando eu lembro disso, eu fico muito emocionada porque é uma coisa que não tem sentido, né? Porque tanta derrota, tantos fracassos e tantas quedas. É uma coisa que eu nunca consegui, sabe, entender, eu nunca consegui achar a resposta de nada e eu nunca consegui também ajudar aquele rapaz. E por conta disso, a mãe dele faleceu com depressão. E esse relato acaba assim, dessa maneira. Eu, eu fico muito triste de lembrar disso, gente. É muita emoção, sabe? Eu acho que nem eu, nem você, nem ninguém, a gente tem coisas na vida da gente que a gente não sabe explicar, a gente não tem entendimento. E as pessoas também não sabem explicar, mas as coisas simplesmente acontecem. Será
que era alguma coisa que estava predestinada na vida daquele rapaz? Será que realmente era uma aprovação? O que ele trazia de outras vidas que fez ele ter uma vida de derrotas e fracassos? Eu não sei, sabe, gente? É umas coisas que não dá para gente entender. Eu só sei de uma coisa: a gente tem que ter muita fé para seguir para frente, porque eu falo uma coisa para vocês: eu sei o que é isso, sabe? Eu sei o que é você ter uma queda atrás da outra. Eu sei o que é as coisas darem errado, sabe? Com frequência, posso dizer assim, porque a minha vida também foi assim, a minha vida é assim também. Quando eu penso que uma coisa começa a dar certo, de repente dá errado, a coisa não vai para frente, a coisa não flui, a coisa não acontece. E diante disso, por isso que eu falo para vocês, a gente tem que ter muita fé para caminhar, tem que ter muita fé para a gente ir para frente, porque não é fácil, sabe, gente? Não é fácil, é difícil você ter tantas derrotas e não ter explicação de nada, sabe? Eu acho que até terapias com psicólogo, né? Eu acho que também não ajudaria, porque a resposta, ela nunca virá, sabe? Eu acho que a resposta não está no plano físico. Eu acho que são coisas que a gente vai morrer e vai levar com a gente. A gente só vai ter resposta de tudo quando a gente estiver do lado de lá. E por conta disso, eu sei que eu sei que a vida continua, né? Seja aqui ou seja do lado de lá. Eu não sei o que aconteceu com aquele rapaz. Eu só sei que ele estava muito feliz para a viagem na qual ele ia fazer. Que tipo de viagem era aquela? Será que foi um suicídio? Eu não sei, sabe, gente? É, todo mundo ficou sem saber até hoje isso. Ninguém teve resposta até hoje. Eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, e eu também não vou julgar, né? Eu até gravei um outro vídeo aqui também, que está aqui no canal, que eu falo de um amigo meu, que é a mesma coisa, sabe? Que teve uma vida também de fracassos, de derrotas e quedas constantes. Eu presenciei isso, sabe? Eu estava junto dele, eu participava muito da vida dele também. Eu cheguei a ver, a presenciar essas quedas. Era uma queda atrás da outra, sabe, gente? Chegou no fim, ele também se cansou de tudo, cansou de viver, e ele forjou tudo e acabou se internando num hospital psiquiátrico, né? Num hospício, digamos assim. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Se você não assistiu, assista também. E é isso, gente. É tudo muito triste, né? Então, teve dois acontecimentos com esse rapaz, com esse meu amigo. Agora, diante de tudo isso, o que eu falo aqui é que a gente tem que ter muita fé, a gente tem que perseverar, e a gente não vai ter resposta, sabe? Neste plano físico. Eu falo por mim, tá, gente? Que a gente não vai ter resposta, sabe? Eu falo por mim também, porque a minha vida também é dessa forma, sabe? O que me leva para frente é a minha fé, sabe? É a minha fé para continuar até o final. Eu acho que tentar uma saída para o outro lado
sabe? É uma grande besteira, é uma grande bobagem. Não vai solucionar o nosso problema. Então, o que me faz ir para frente, o que me faz caminhar é a fé que eu tenho em Deus, sabe? Eu caminho com fé, porque não tem, gente, não tem o que fazer, não tem resposta, não tem o que fazer, sabe? É difícil. Isso é o que eu falo para vocês, mas com fé a gente vai para a nossa caminhada, porque um dia tudo isso aqui vai ficar para trás e a gente com certeza do lado de lá a gente vai saber e a gente vai ter a resposta de tudo na nossa vida, sabe? O porquê de tantas coisas, né? Tantas quedas, tantas derrotas. O que não está aqui está do lado de lá. A resposta que a gente não acha aqui, a gente vai ter do lado de lá. É o, é o que eu espero, né? É o que eu acho e é no que eu acredito também. E é isso, gente. Beijo.